Por que Deus permite o mal? Essa talvez seja uma das perguntas mais antigas e desafiadoras que a humanidade já fez. Em momentos de dor e tragédia, a fé de muitos é abalada e o coração busca desesperadamente entender: se Deus é realmente bom e todo-poderoso, por que Ele permite que coisas ruins aconteçam? Hoje, vamos explorar essa questão à luz da Bíblia. Mais do que buscar respostas simples, queremos compreender o que a palavra de Deus nos ensina sobre o sofrimento, o mal e o plano divino para a humanidade. Prepare-se para uma reflexão que pode transformar a forma como você vê a vida e os desafios que ela traz. A Bíblia nos diz que Deus criou o ser humano com algo extraordinário: o livre-arbítrio. Diferentemente das demais criaturas, fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, com a capacidade de tomar decisões, de escolher. Mas com essa liberdade vem também a responsabilidade, e as escolhas humanas nem sempre refletem o bem. Em Gênesis, vemos que Deus deu a Adão e Eva um paraíso perfeito, onde não havia dor, morte ou sofrimento. No entanto, ao escolherem desobedecer a Deus, introduziram o pecado no mundo, e com o pecado vieram as consequências: morte, dor e separação espiritual de Deus. Em Romanos 5,12 lemos: portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens. O mal que vemos no mundo, muitas vezes, é resultado direto das escolhas humanas. Guerras, injustiças, destruição ambiental. Todas essas tragédias têm raízes em decisões que refletem a ganância, o egoísmo e a rebeldia contra os princípios divinos. Mas então, por que Deus não intervém e acaba com todo o mal? A resposta está em sua paciência e em seu plano maior. Em 2 Pedro 3,9 está escrito: o Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Deus está dando tempo para que mais pessoas se voltem a Ele, para que a graça alcance aqueles que ainda não o conhecem. Ele tem um plano de redenção que será cumprido no tempo certo, quando o mal será derrotado de uma vez por todas. Além disso, é importante entender que o sofrimento nem sempre é causado por escolhas humanas. Muitas vezes, ele nos desafia a olhar além das circunstâncias e confiar em Deus. Veja o exemplo de Jó, um homem justo que perdeu tudo: seus bens, seus filhos e sua saúde. Mesmo sem entender o motivo de tanto sofrimento, Jó permaneceu fiel a Deus. E no final, Deus não apenas restaurou o que ele havia perdido, mas também o recompensou por sua fé. A história de Jó nos ensina que, mesmo quando não entendemos o porquê das dificuldades, Deus continua no controle. Romanos 8,28 nos lembra: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. E há algo ainda mais profundo: Deus não apenas permite o sofrimento, mas Ele também o usa para moldar nosso caráter e nos aproximar dele. O apóstolo Paulo escreveu em Romanos 5,3 e 5 que o sofrimento produz perseverança, caráter e esperança. Essas qualidades são essenciais para crescermos espiritualmente e nos tornarmos mais semelhantes a Cristo. Outra verdade poderosa que encontramos na Bíblia é que Deus não é indiferente à nossa dor. Ele sofre conosco. Em Jesus, Deus se fez homem e experimentou as mesmas dores e tentações que enfrentamos. Isaías 53:3 descreve Jesus como um homem de dores, familiarizado com o sofrimento. Na cruz, ele carregou o peso do pecado do mundo, enfrentando não apenas a dor física, mas também a separação de Deus Pai. A cruz é a prova definitiva de que Deus entende o nosso sofrimento. Ele não é um espectador distante. Ele está ao nosso lado, sentindo cada lágrima que derramamos. Em João 11, vemos um exemplo comovente dessa compaixão divina. Quando Jesus soube da morte de Lázaro, ele chorou, e isso mesmo sabendo que iria ressuscitá-lo. Esse momento revela que Deus não apenas resolve nossos problemas, mas também se importa profundamente com as nossas emoções. Então, qual é a resposta final para a existência do mal? A Bíblia nos garante que o mal não terá a palavra final. Em Apocalipse 20:10, lemos que Satanás, o autor do mal, será derrotado para sempre. E em Apocalipse 21:4, há a promessa gloriosa de que Deus enxugará toda lágrima dos nossos olhos. Não haverá mais morte, nem dor, nem sofrimento. Enquanto aguardamos esse dia,
Somos chamados a fazer a diferença no mundo. Jesus nos disse que somos a luz do mundo e o sal da terra. Isso significa que, mesmo em meio ao sofrimento, podemos levar esperança, amor e compaixão às pessoas ao nosso redor. Deus nos deu o privilégio de ser instrumentos de sua graça em um mundo marcado pelo mal. E embora nem sempre possamos entender seus caminhos, podemos confiar que Ele está trabalhando em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Então, da próxima vez que você se perguntar por que Deus permite o mal, lembre-se, Ele não é o autor do mal, mas é o Deus que transforma até mesmo as situações mais difíceis em algo bom. Ele está com você, enxugando suas lágrimas, fortalecendo sua fé e guiando você rumo à eternidade, onde o sofrimento será apenas uma memória distante. Confie nele, mesmo quando a vida parecer confusa ou dolorosa. E se esta mensagem tocou seu coração, compartilhe com alguém que precisa de esperança hoje. Que Deus abençoe sua vida e lhe conceda a paz que só Ele pode dar.